a luz de Jesus cura a nossa cegueira. Eu vou repetir, a luz de Jesus cura a nossa cegueira. Para dar base ao tema, eu queria ler com vocês em Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo do amor, João, capítulo de número 9, e verso 1 ao 5. João, capítulo de número 9, e verso de número 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: E passando Jesus, viu um cego de nascença. Jesus nos enxergou. Jesus nos viu. Na história da humanidade, Jesus nos viu. E os seus discípulos lhe perguntaram: a gente não entende o processo da vida. Rabi, quem pecou? Estes ou os seus pais? Para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi assim para que manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus veio revelar o amor de Deus. E Jesus não veio revelar apenas o amor de Deus naquele texto que você conhece muito bem, talvez foi o primeiro texto que você foi evangelizado, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho, para que todos aqueles que crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Jesus quer, além de demonstrar, de revelar o seu amor, o amor de Deus para nós, Ele quer revelar a sua real missão como Filho de Deus. Jesus disse: aquele que vê a mim, vê ao Pai. Então olhar para Jesus, viver uma vida em Jesus, é viver o amor de Deus. E quando Jesus vai no templo revelar o seu ministério público, Ele vai abrir o pergaminho em Lucas capítulo de número 4, verso 18 ao 21. Jesus está no templo, numa sinagoga, e Ele pega o livro do profeta Isaías. E através do profeta messiânico, que já profetizava a vinda do Messias, Ele lê um texto que vai revelar qual é a real missão de Jesus sobre as nossas vidas. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração e apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar um ano aceitável ao Senhor. Jesus leu esse texto de Isaías e ele fecha o pergaminho, entrega a um cooperador da casa. Quando ninguém esperava, Jesus disse: hoje se cumpre essa escritura sobre os que ouvem. Sobre mim hoje se cumpre essa escritura. Daí em diante Jesus começa a revelar o seu ministério público. Em João capítulo de número 8 e verso de número 12, Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Jesus veio para fazer uma obra completa na humanidade e estabelecer uma cura de ampla escala.
Jesus não está preocupado de você estar aqui apenas sentado na igreja, ouvindo o evangelho, sendo ministrado domingo após domingo. Ele não está preocupado apenas em te salvar. Ele quer fazer uma obra completa em sua vida, numa ampla escala, numa ampla dimensão. Ele quer te tocar no corpo, Ele quer te tocar na alma, onde são retidos os sentimentos, os traumas, as frustrações. Ele quer te tocar no espírito para que você tenha um contato, uma intimidade com Deus. Ele quer te tocar e te transformar por completo. E em João é possível perceber essa ação completa de Jesus. Porque uma das primeiras coisas que Jesus vai fazer quando ele vê um cego de nascença, ele vai curar uma crença disfuncional dos discípulos de Jesus. Daqueles que estavam caminhando com Jesus, aprendendo com Jesus, vendo após dia a forma de que Jesus tratava as pessoas. Mas no momento ainda de crescimento espiritual, de desenvolver o seu ministério, esses discípulos fazem uma pergunta que não cabe no reino de Deus. Não podemos atribuir a Deus aquilo que Ele não fez. Porque em João capítulo de número 9, verso de número 2, os discípulos perguntaram para Jesus: quem pecou para que isso acontecesse na vida desse jovem, dessa pessoa, desse homem? O que aconteceu na história desse homem para que ele estivesse pagando por isso, sofrendo por isso? E quantas vezes em oração você disse: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou pagando por isso? Nós atribuímos o nosso sofrimento com algo divino. Mas Jesus vai corrigir uma crença errônea dos discípulos em atribuir toda a doença grave ou calamidade um resultado do pecado. É óbvio que o pecado traz prejuízos e graves no corpo, na alma e no espírito. Isso é óbvio. Mas sobre a história daquele homem cego de nascença, havia um projeto de Deus para ser manifestado publicamente. Então talvez você não entende o porquê que você passou, ou porquê que você está passando, ou porque ainda você vai passar alguns processos da vida. Mas eu quero te dizer que todo processo em Deus tem um resultado final para isso. Porque tudo que nós passamos contribui para aqueles que amam e esperam no Senhor. Então eu não sei como é que você veio nesta manhã. Talvez você veio buscar uma palavra. E Jesus está te dizendo através do Espírito Santo, através do Evangelho, que você está passando um processo de Deus, para que algo maior seja manifestado sobre a sua vida. E Jesus ainda vai dizer para os discípulos, que não era da forma que eles pensavam. Que aquele jovem, aquele homem que estava sofrendo não era uma atribuição do pecado, e sim para que a obra de Deus seja manifestada. Quantas vezes no curso da vida nós atribuímos a Deus o que nós passamos, mas se faz necessário passar os processos da vida em Deus, porque em Deus nós entendemos o porquê, qual é o real propósito. Quando Paulo encontra, ou Saulo, como você queira chamar, Jesus no caminho de Damasco, Jesus já diz para Paulo ou Saulo qual era o propósito dele sobre ele na terra. Ele diz: Ananias, vai lá e diga para ele que ele é alguém escolhido por mim.
e eu vou mostrar para ele o quanto vale sofrer por causa do meu nome. Jesus vai dizer a Paulo, ele vai explicar para Paulo o processo que ele iria passar. Eu acho lindo porque Jesus nos ensina, não apenas nos ensina, mas nos faz suportar os processos da vida. Se você está aqui nesta manhã, você está dizendo: Sandro, eu não estou mais aguentando o processo de Deus na minha vida, é porque você não está caminhando com Ele, porque diante do ministério de Paulo, Jesus vai ensinar a ele como suportar. E no momento em que Paulo ora pelo menos 3 vezes por dia, dizendo: Senhor, arranque esse espinho, essa dor de mim, Jesus diz para ele: não vou arrancar, porque a minha graça te basta, ela é suficiente para te aperfeiçoar no momento da sua fraqueza. Porque quando nós caminhamos com Jesus, nós entendemos o processo de Deus sobre as nossas vidas. Caminhar sem Jesus é não entender e sofrer os processos da vida. Jesus vai revelar a obra que Deus tinha sobre a vida daquele homem. E como eu gosto de pregar personagens sem nome, porque é fácil a gente se conectar à história de alguém que não tem nome. Se eu dissesse que esse homem tinha um nome e era José, Bartolomeu, estou apenas cogitando, ficaria difícil a gente entrar na história. Mas eu estou falando de um homem que não é citado o nome dele. Então a gente pode perceber que Deus está permitindo a gente passar por um processo, Ele manifestar a obra de Deus na nossa vida, para que a obra de Deus seja revelada. Além da obra de Deus, Jesus quer revelar as oportunidades, no plural. Além de revelar a obra de Deus sobre as nossas vidas, Jesus quer revelar as oportunidades da vida em Deus sobre cada um de nós aqui nesta manhã. Porque em João capítulo de número 9, verso 4, Jesus disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Abra um parente na sua anotação: dia por vida. Jesus está dizendo: convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia, ou seja, é vida. Porque a noite vem, coloque entre parênteses, morte, a noite vem, a morte virá, quando ninguém pode trabalhar. Passamos uma só vez nesse mundo, e se não fizermos aquilo que devemos fazer e o que podemos fazer para Deus ou para o próximo, não teremos outra oportunidade. Jesus está dizendo que nesse processo que você está vivendo com Deus, aproveite todos os milésimos de segundo, porque Deus está te dando a oportunidade para você entender, não só sobre a vida, mas sobre um relacionamento que Deus tem sobre a sua vida, sobre um grande amor que Ele tem sobre a sua vida. Então é momento de nós aprendermos que enquanto há dia, enquanto é vida, enquanto temos vida, nós temos uma grande oportunidade, porque chegará um dia em que a nossa carne irá desfalecer, nós perderemos as forças. E como eu vivo intensamente a minha vida, porque eu não quero chegar no fim da minha vida e dizer o trauma do se eu pudesse, se eu tivesse feito isso, aquilo. Não, eu quero poder ter o mesmo privilégio do que Paulo, sabendo da sentença de morte, ele dizer: eu combati, eu fiz tudo aquilo que Deus me propôs a fazer. Enquanto havia dia, eu trabalhei arduamente para pregar o Evangelho. Fui em cidades, abrimos igrejas. Eu fui castigado, fui injustiçado, fui julgado injustamente. Eu sofri naufrágios, eu sofri dor. Mas como eu combati tudo aquilo que Deus me entregou enquanto havia oportunidade. Mas a noite vai chegar. Sei que eu guardei a minha fé.
Então eu quero te dizer nessa manhã que você aproveite o dia de hoje, que é um presente literalmente de Deus sobre a sua vida, para você entender que Deus está te dando oportunidade. Que oportunidade é essa, Sandro? De conhecer melhor Jesus, o centro desta igreja. Jesus também veio para curar doenças patológicas, doenças físicas. E você crê que Jesus cura ainda? Amém. Então Jesus veio consertar uma crença disfuncional, que não servia para nada. Mas Jesus também veio para tocar no nosso físico, curar as nossas dores. Em João capítulo de número 9, versos 6 e 7, tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Precisamos reagir à voz de Jesus e nos movemos em fé, porque aqui Jesus vai fazer algo, uma ação inexplicável. Como é que Jesus gosta no chão, na terra, faz um lodo e unta os olhos de um cego, e diz para ele: vá até o tanque e lave o seu rosto, os seus olhos. Então Jesus vai fazer uma ação inexplicável, e ainda mandou um homem andar com limitações físicas. Eu não sei a distância geográfica entre o local onde Jesus encontrou este homem, fez essa ação inexplicável e mandou ele até o tanque de Siloé. Não sei a metragem, confesso. Mas fato é que este homem teve que lidar com a incredulidade, dizendo: um homem que eu nunca vi na vida, fez uma ação inexplicável, e ainda está mandando eu ir até o tanque sozinho, com os olhos sujos, lavar, e nem me explicou o porquê. Só que a fé nos faz não questionar, mas acreditar. Então, diante da ordem, da voz de Jesus que está soando no seu coração nesta manhã, não é para questionar, é para se mover em fé diante da voz de Jesus. E esse homem vai, lava o seu rosto, e a Bíblia, o texto sagrado, registrado pelo apóstolo do amor, João, vai dizer que esse homem tornou a ver. Diante de Jesus, nós não temos desculpa para não reagir ao comando de Deus. Por quê? Porque Deus tem sempre recurso para nós. Não temos desculpas. Você está dizendo talvez: pastor, eu estou vivendo um momento tão difícil na minha vida que eu estou pensando em largar tudo, abrir mão do meu ministério, abrir mão daquilo que Deus me entregou. Mas você não tem desculpa nesta manhã, porque Jesus está te renovando enquanto nós ministramos a palavra. Jesus está entregando nas tuas mãos recursos necessários para você vencer o seu domingo. Mas segunda-feira, esqueça segunda-feira, vença o seu domingo com o renovo de Jesus nessa manhã. Porque em Êxodo capítulo de número 3 e verso de número 6, Jesus vai dar uma dura missão para Moisés, dizendo: Moisés, ele se manifesta numa sarça ardente. É Êxodo capítulo de número 3 e verso de número 6. Deus vai se manifestar numa sarça ardente e vai dizer para Moisés o que ele quer de Moisés. E o lindo é que quando Deus nos entrega algo para fazer, uma missão, um propósito, um desígnio, Ele dá recurso, Ele dá garantia. Porque em Êxodo 3, verso 6, Deus se apresenta, Ele diz: eu sou o Deus dos teus pais. Moisés vai começar a andar comigo. Eu lhe garanto, eu sou Deus. Eu vou garantir a sua jornada nessa terra.
Eu vou garantir que tudo ocorra como o meu propósito. Mas em Êxodo capítulo de número 4, nós sempre tememos uma grande missão, um grande desafio. Isso é normal, o medo faz parte, está inserido dentro do nosso ente, dentro das nossas vidas. O medo não é ruim, o medo só é ruim quando nós não temos o controle, e o medo nos paralisa. Como a ansiedade, também ela não é ruim, desde que haja controle sobre ela. Todos os sentimentos que nós temos, é um sentimento colocado por Deus na criação. O grande segredo da vida é o equilíbrio que nós precisamos ter em Deus. E Moisés, em Êxodo capítulo de número 4, ele vai dizer: não, Deus, mas eles não vão crer, eles não crerão em mim, eles não vão crer. Eles não vão ouvir a minha voz, eles não vão acreditar, porque eles vão dizer que o Senhor não me apareceu. Como é que eu vou fazer? E Deus disse para ele: Moisés, o que é que você tem em suas mãos, Moisés? O que é que eu te entreguei? O que você tem nas mãos, Moisés? Você está questionando que eles não vão acreditar em você, eles não vão ouvir a sua voz, eles vão dizer que Deus não apareceu para você, mas o que é que você tem em suas mãos, Moisés? Eu tenho uma vara, mas tá, o que isso significa? Pois bem, da mesma forma que você pastoreava ovelhas do seu sogro Jetro, você vai pastorear os meus filhos, os filhos de Israel. Você já tem recurso nas mãos para te mostrar. Joga a vara no chão, e aí eu vou resumir porque você já conhece a história. Coloque a mão sobre o manto, está aí o sinal. Eu sou contigo, não tem desculpa. Nessa manhã você não tem desculpa para querer mudar a sua vida. Você não tem desculpa para dizer: não, Deus, eu quero entregar o ministério, eu quero abrir mão do meu chamado porque eu não aguento mais. Não, Deus está dizendo nesta manhã que você tem algo que Ele entregou nas tuas mãos, e isso é suficiente para você caminhar mais uma milha até Jesus voltar. 3. Uma religião sem amor é cega e sem Deus. Os religiosos começaram a questionar: quem te curou? Quem fez lodo? Quem te mandou ir até o tanque no sábado? Quem te mandou? Quem fez tudo isso? Qual é o nome dele? E chegaram a dizer àquele homem, em João capítulo de número 9, verso 24: dá glória a Deus, porque nós sabemos que esse homem é pecador. Ele não é digno de fazer isso num sábado. Não. Então dá glória a Deus. Mas o homem curado só tinha uma resposta. Porque quando nós somos tocados por Deus e Deus faz algo inexplicável sobre as nossas vidas, a gente não entende, mas a única coisa que a gente pode falar é que a forma que esse homem disse no verso de número 25: eu não sei se ele é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que eu era cego e agora estou vendo. Eu não sei o que Deus está fazendo sobre a minha vida. Talvez você vai ouvir críticas, talvez as pessoas não vão entender o processo, porque muitas das vezes no processo pessoas saem da sua vida. Talvez você vai precisar mudar o hábito da sua vida. Talvez nessa obra de Deus você vai ter percas que não significa nada diante daquilo que Deus vai te entregar. E as pessoas estão dizendo: você está louco, você mudou muito, você era um cara bacana, agora está esquisito. O que está acontecendo com você? Você vai dizer assim: eu não sei, mas uma coisa eu sei: Deus, através de Jesus, está transformando a minha história, a minha vida. Eu não sei se você julga Ele de pecador, eu não sei. Fato é que Ele fez algo inexplicável sobre a minha vida. Eu era cego, agora estou vendo. Vocês religiosos passaram a vida toda e não fizeram nada por mim, porque uma religião sem Deus, sem amor, é uma religião cega. Jesus revela, além da cura física,
a salvação preciosa. Ministério de louvor, por favor, se aproxime. Estou finalizando a ministração. Jesus revela, além da cura física, a salvação necessária. Os religiosos expulsaram aquele homem curado da sinagoga. A religião, sem saber como explicar que um homem chega do nada, faz uma ação inexplicável, e esse homem que é cego de nascença começa a enxergar. Eles chamam os pais dele: não, me dê testemunho, realmente ele era cego de nascença. E ele: sim, eu era cego e eu encontrei alguém que mudou a minha história. E a religião afastou, expulsou esse homem que foi curado da sinagoga. Aqui eu quero abrir um parênteses. Talvez você que esteja em casa, ou você que esteja aqui, eu quero te pedir perdão em nome da igreja, se em algum momento da sua história você foi machucado pela igreja de Jesus, pela dureza do coração do homem. Talvez hoje você não quer retomar a sua vida porque no percurso da sua história ministerial você foi ferido. Como esse homem foi expulso da sinagoga, esse homem estava feliz, ele estava glorificando. Eu nunca enxerguei a luz do dia, eu nunca vi a cor, eu nunca vi a feição dos meus pais. Eu não sei, agora eu estou vendo a cor do cabelo da minha mãe, eu estou vendo o rosto do meu pai, eu estou enxergando, eu estou vendo, e Jesus fez isso por mim. Ao invés dos religiosos se alegrarem, diz: não, esse homem foi curado, vamos festejar, vamos celebrar, vamos fazer um culto de ação de graça. Me desculpa que eu sou das antigas, a gente fazia culto de ação de graça por tudo. A gente assava um bolo, a gente fazia ali um pão de queijo, e dizia: nós vamos fazer um culto de ação de graça. Mas por quê? Porque eu encontrei Jesus no caminho, isso era suficiente para fazer um culto de ação de graça. E eu penso muito no coração, porque hoje, o que é culto de ação de graça? Nunca ouvi falar nisso. Pois bem, é uma reunião de crentes que estão agradecendo a Deus por tudo o que Ele tem feito e ainda fará. Nós não precisamos de motivo para fazer culto de ação de graça. Irmãos, você está fazendo culto de ação? Porque eu creio que Jesus vai abrir a porta do emprego. Eu passei aqui a compra no cartão de crédito, então eu comprei o bolo, o suco, o refrigerante no cartão de crédito, porque eu preciso ser grato a Deus, até nos momentos difíceis da minha vida. Então esse homem, ele é expulso da igreja. Mas quando esse homem é expulso da igreja, Jesus encontra esse homem. Então talvez a sua sensação: eu não quero estar mais dentro da igreja. Mas eu disse: eu te acolho, meu filho, eu te acolho, minha filha. Eu quero demonstrar o meu amor, o amor de Deus. Eu quero revelar o grande amor de Deus, não só na sua alma, não só no seu espírito, mas na sua dor. Porque Jesus encontrou uma mulher viúva que está enterrando o seu filho, e Ele disse para essa mulher: não chora. Jesus está sentindo a dor dessa mulher. Ele diz: não chore, pare de chorar. Jesus para uma mulher que toca na sua orla, 12 anos sofrendo, e Jesus diz: alguém me tocou de uma forma diferente, de mim saiu virtude. Jesus vê um centurião, um romano, um homem que gerenciava 100 homens, 100 soldados de Roma, mas um homem desesperado dizendo: cura o meu servo, aquele que eu tanto estimo. Jesus disse: eu vou, porque eu quero fazer uma obra completa na sua vida. Eu vou, você está sofrendo, eu vou até lá, eu vou acolher. Jesus vê Zaqueu em cima de uma árvore cheia de espinho e diz: Zaqueu, desce daí, porque eu te vi, Zaqueu. Num lugar mais inesperável da sua vida, Jesus te enxergou. E talvez nesse lugar inesperável você teve cicatriz, você teve dores, mas foi necessário subir na figueira, porque Jesus queria ter um encontro com você. Eu vim para pregar um Jesus que te ama,
Um Jesus que está preocupado não só em te trazer salvação, mas um Jesus que está completamente interessado em te completar como pessoa, como alma e como espírito. Aonde eu encontro Deus, Sandro? Era dúvida de muita gente, de uma mulher samaritana que vivia um impacto religioso. Nós podemos encontrar Jesus, Deus nesse monte, mas os religiosos em Jerusalém. Jesus disse: não, vai chegar, e é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, Ele está em todas as fases da sua vida. Eu quero repetir: Deus está marcando a sua história, Deus está marcando a sua vida. E Jesus pergunta para esse homem: crê? Você crê? Tu num Filho de Deus? Verso 35. E no verso 36, aquele homem diz: quem é ele? Me apresenta quem é esse Filho de Deus que eu quero agradecer. Eu quero crer nele. E Jesus, no verso de número 37, Jesus diz para ele: tu já tens visto ele. Sou eu que falo contigo. Hoje, o Espírito Santo te trouxe nesta manhã para te dizer: eu estou aqui falando com você. Eu estou te acolhendo nesta manhã. Eu quero restaurar a sua vida. Eu quero restaurar a sua família. Eu quero transformar as suas decepções, as suas frustrações em alegria. Eu quero tornar a sua noite em dia. Ou seja, eu quero te dar oportunidades nesta manhã para você viver tudo aquilo que Deus tem para você. E eu termino no verso de número 38. Eu creio, Senhor, e te adoro. Se ponha de pé. Diga para o seu coração: eu creio nesse Jesus que restaura a minha vida. Eu creio nesse Jesus que está preocupado de me restaurar por completo. Eu creio nesse Jesus que me encontra na jornada da minha vida e quer mudar a minha história. Eu creio nesse Jesus que quer curar uma cegueira emocional da minha vida. Eu creio nesse Jesus que quer curar uma cegueira religiosa. Eu creio no Jesus que cura o meu físico. Eu creio no Jesus. Feche seus olhos. Rerebacando. Cura nesta manhã, Senhor. Onde a medicina não consegue alcançar, onde o remédio não tem efeito, onde a gente não consegue apalpar para tentar aliviar a dor. Toca nesse coração. Essa pessoa que está em casa ouvindo essa ministração, toca no coração agora. Que haja um refrigério de Deus. Que o Evangelho seja como semente que cura as feridas, trazendo novidade de vida. Eu quero falar pouco nessa oração, porque eu quero sentir o Senhor operar nos seus filhos. Faça isso por nós, porque nós somos tão limitados. Talvez muitos de nós erramos o caminho de Siloé. O Senhor nos mandou para uma direção, o Senhor nos deu uma ordem para nós e nós não tivemos coragem de nos levantarmos. Mas nós queremos ouvir a Tua voz, o sussurro de Deus nessa manhã.
Espírito Santo, sussurra no nosso ouvido nesta manhã. Diga a essa pessoa para continuar até chegar em Siloé. Sim, sim. Renove as suas pernas. Mesmo sem ela enxergar um futuro melhor, mas faça essa pessoa se levantar agora. Talvez esse levantar vai ser alguém que vai levantar as mãos em casa ou aqui, dizendo: eu quero conhecer esse Jesus, eu quero aceitar esse Jesus, eu quero conhecer o Filho de Deus. E quando o Senhor se apresentar a ele: sou eu que te encontrei na beira do caminho, sou eu que te encontrei no caminho de Damasco, sou eu Jesus, te apresento, sou eu Jesus. Essa pessoa vai cair as escamas dos seus olhos, como foi com o apóstolo Paulo, e entender todo o processo da sua vida. Seja ministrado por esse louvor nessa manhã e deixe o Espírito Santo falar com você.